Vamos prosseguir, e eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, começando aí no capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Vamos ver o que o texto bíblico tem para nos dizer. Diz a palavra do Senhor: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Como a gente pode observar, uma das coisas muito importantes que a gente vai entender quando a gente começa a estudar a questão das Escrituras sagradas da Bíblia é a ideia muito clara de inspiração da Escritura. Não sei se a gente pôde observar bem, nós estamos vendo 2 Timóteo, uma carta quando a gente está pensando nos textos do Antigo Testamento. Paulo, vocês sabem que Timóteo é meio gentil, meio judeu. Paulo faz com que até ele se circuncide para que ele possa manter o seu ministério entre os judeus. E ele vai dizer para ele que ele deve continuar firme naquilo que aprendeu e vai fazer referência às sagradas letras, que são as Sagradas Escrituras. E aqui é importante a gente entender isso, né? Não existe nenhuma ideia no pensamento de Paulo, no Novo Testamento, de desvalorização do Antigo Testamento. A ideia é outra. O que Paulo vai deixar bem claro é que o judaísmo farisaico, que depois se desenvolve como judaísmo rabínico, tinha uma compreensão do Antigo Testamento que não estava correta. A ideia está muito clara, por exemplo, quando a gente lê Romanos capítulo 4. Porque em Romanos 4, Paulo vai discutir as questões mais importantes que fazem parte da maneira judaica farisaica de entender as coisas. Porque Paulo também é judeu, mas vamos assim dizer, ele faz parte de um judaísmo inclusivo, que entende que a bênção que chegou a Israel está estendida a todas as nações através do Messias Jesus. No judaísmo farisaico e depois rabínico, o que é muito importante e valioso? É a circuncisão e a ideia de que a lei é fundamental para a pessoa ser considerada justa diante de Deus. Então se entende que quando alguém mantém a tradição da circuncisão e procura praticar a lei, que essa pessoa vai chegar à categoria de tzadik, de justo. Aí Paulo lança o argumento em Romanos 4. Ele fala: pessoal, vocês estão com a Bíblia na mão? Estão aí com as sagradas letras, né, o texto bíblico? Vocês viram só que se é verdade que a pessoa, para ser considerada justa diante de Deus, precisa de circuncisão de lei, o nosso querido Abraão, pai de todos nós, está com um problema. Porque quando você lê a Torá, quando você lê o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 15, verso 6, o texto vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Texto que vai ser citado em Romanos capítulo 4. Então vocês vejam, se depender da circuncisão, Abraão está em dificuldade porque ele não era circuncidado e ele foi chamado, carimbado como justo
antes de receber a circuncisão, que ele só recebe no capítulo 17. E vocês vão ver que a lei não existia. Então vocês não percebem que a justificação não acontece mediante a lei? Vocês estão confundindo a tomografia, o exame, com remédio. A lei só serve para a gente passar assim e ver onde é que estão os problemas. Ela faz, a avaliação e vê onde é que estão as falhas. Mas ela não cura, ela não é remédio. Remédio se dá pela graça de Deus, que ocorre por meio da fé. Portanto, Abraão foi considerado justo. Então não é que no Antigo Testamento é diferente. O fato é que Paulo vai dizer que vocês não entenderam o Antigo Testamento que vocês estavam lendo. Então Timóteo está lendo as Sagradas Letras, que tornam a pessoa sábia para a salvação, porque em toda a Bíblia hebraica, em todo o Antigo Testamento, é anunciado que essa salvação haveria de chegar. E aí ele faz referência que toda essa escritura, ela é inspirada por Deus, theopnestos, ela é soprada por Deus, deixando claro para a gente essa ideia que também é reforçada em 2 Pedro 1:21, quando diz que nenhuma profecia da Escritura foi produzida por vontade humana, mas homens falaram inspirados pelo Espírito de Deus, deixando claro para a gente que a supervisão por trás das palavras da Escritura vem de Deus, o que garante a autenticidade desse documento, desses escritos, e garante a sua condição de normatividade para nós. Então, nesse sentido, as Escrituras sendo palavras que foram escritas por pessoas, é interessante até ver isso, que quando os autores escreveram, eles não escreveram de uma maneira mecânica, ou como se eles estivessem entrando em transe assim, e recebessem as palavras numa espécie de psicografia. Nada disso aparece na Escritura. E eles também não escreveram de uma maneira em que a ação deles é independente daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz que eles escrevem inspirados por Deus, dizendo que as palavras são humanas, que as palavras mantêm o estilo do autor, que elas têm as características peculiares do autor, com a linguagem da época, com o contexto da época, com todos os elementos importantes, pertinentes. Nesse sentido, ela é plenamente humana. Mas, ao mesmo tempo, existe um gerenciamento de supervisão do Espírito de Deus. E, portanto, essa inspiração é que garante a fidedignidade e a verdade e a autoridade das Escrituras, para que ela seja referência para a comunidade cristã, para a comunidade do povo de Deus. Então, essa inspiração está aí. E quando se discute inspiração, tem muita coisa que vem aí na conversa junto, E uma das ideias, talvez mais interessantes, é a pergunta é: a inspiração vai até onde? Por exemplo, tem gente que acha, e essa ideia acabou dando origem a uma série de pensamentos equivocados. Tem gente que acha que a inspiração da Bíblia está só naquelas palavras que vêm diretamente de Deus ou de Jesus. Não é uma inspiração plena, ela é parcial. Então vai dizer, o texto que fala que Jesus perdoou as pessoas, texto que fala que veio o Pentecoste, que todo mundo creu em Jesus, esse texto aí é plenamente inspirado. Mas aquele texto de Êxodo 4, quando o Senhor encontrou Moisés numa hospedaria, numa estalagem, e quis matá-lo, e aí a esposa ficou assustada, e ele fez a circuncisão rapidamente no filho, e ele foi lá, atirou, a esposa tira lá
o prepúcio no chão e diz: você é para mim um esposo sanguinário. A pessoa lê isso e fala: nossa, esse aí acho que não é muito inspirado não. E aí a pessoa vai separando, e quer ver que coisa interessante? O pessoal entra em crise porque você vai ler no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, coisas do tipo: no dia em que os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, veio Satanás no meio deles, né? Ou veio e disse, né? E aí Deus começa a falar, e Deus fala para Satanás: você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, que teme a Deus, tal. E Satanás: mas também do jeito que o Senhor abençoa a vida dele. A pergunta é: as palavras de Satanás que estão na Bíblia são inspiradas por Deus ou não? Ou só um pedaço? Aliás, o nosso barroco brasileiro, o famoso Antônio Vieira, que escreveu, essa é uma das notas da Bíblia brasileira, ele fez uma observação muito interessante, porque Satanás, quando vai tentar Jesus, em Mateus 4, o que ele faz? Ele cita o Salmo 91. Ele chega e diz para Jesus: ó, se você se lançar daqui, não vai acontecer nada, porque ele mandará anjos segurarem você caso o seu pé tropece. E aí o Antônio Vieira, com muita propriedade, vai dizer: tome muito cuidado na hora de explicar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor dita no sentido que Deus não falou, são palavras do diabo. Então, como é que a gente lida com isso? Então preste atenção: não existe meio da gente pegar a Bíblia e separar o que a gente acha mais inspirado ou menos inspirado. Essas ideias criaram vários problemas, quer ver? Por exemplo, a tradição islâmica, ela desvaloriza a Bíblia porque ela diz exatamente isso, que uma parte da Bíblia é realmente de Deus. Se você conversar com um muçulmano, ele vai falar para você que Taurat, que é a lei, vai falar que Injil, o Evangelho, e o livro de Salmos, Zamur, são de Deus, e eles têm um critério de separação para saber o que é e o que não é. E que o resto, segundo a sugestão equivocada deles, que os judeus e os cristãos mudaram e fizeram do jeito que eles achavam, que é o que eles arrumam para poder colocar o Alcorão como última revelação. Isso, com certeza, é um equívoco. Quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, do senhor Leon Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, ele começa dizendo o seguinte: a Bíblia tem muita coisa interessante, algumas que servem e outras que não servem. Então ele diz o seguinte: bom, a história dos milagres, as histórias dos conflitos e das guerras, toda uma lista de coisas tem valor relativo. O que vale mesmo é só o ensino moral de Jesus. Aí ele separa isso, o resto ele desqualifica. E assim, diversas pessoas foram por um caminho equivocado. Alguns anos em São Paulo eu encontrei um rapaz que ele, olha só como a criatividade do pessoal não para. Ele falou que ele leu o Novo Testamento e diz que tinha umas partes muito boas, outras não. E aí ele pegou e cortou e fez um menor. A pessoa lê mais rápido, inclusive, né? E disse, mais ou menos com a cabeça do famoso herege do segundo século, Marcion, ele separou aqueles que ele achava menos judaico dos que eram mais judaicos e fez o Novo Testamento light, sem colesterol, né? Bem mais, e começou a fazer isso. E que todas essas ideias são equivocadas, erradas. O consenso evangélico, e que está presente em toda a tradição batista também, é que a Bíblia é um livro plenamente inspirado. Isso quer dizer, as palavras de Satanás, elas estão dentro de um contexto para se entender uma história. As palavras positivas ou negativas de um rei mau, ou de um assassino, ou até mesmo palavras negativas,
elas precisam ser entendidas. Quem está dizendo para que a história faça sentido. Mas não existe nenhuma possibilidade da gente partir da ideia de que a Bíblia é inspirada até o ponto X. Ninguém consegue nenhum método que vai permitir que a gente use o texto sem acabar prejudicando ele por completo. Portanto, o consenso é que a Bíblia é plenariamente ou plenamente inspirada. A outra ideia que vale a pena pensar é a seguinte: o que realmente é inspirado na Escritura? Algumas pessoas começaram, vamos dizer, a imaginar muito longe e deram a seguinte sugestão: olha, na verdade, o que é inspirado na Bíblia é a ideia que deu origem ao texto. Isso fez com que as pessoas começassem a pensar que a Bíblia não é inspirada, como a gente diz na teologia clássica, ipsima verba, cada palavra. Ela é inspirada nas ideias que deram origem à palavra. Por que o pessoal foi por esse caminho? Porque quando a pessoa lê 1 Pedro e 2 Pedro, os textos são diferentes. Tem um que parece que foi o Pedro mesmo que escreveu. Está bem com um jeito de pescador, né? A coisa está com uma linguagem assim mais simples e de alguém que está escrevendo num grego de qualidade inferior. Mas o outro tem um grego muito elevado, que muito provavelmente, ou seguramente, Pedro usou um secretário, um amanuense para fazer, e por isso a carta ficou diferente. Segundo a Pedro, por exemplo, é muito parecido com Judas. E essas dificuldades e a maneira, às vezes, simples do Novo Testamento, fez com que o pessoal pensasse, quem sabe não foi a ideia que foi inspirada por Deus, mas as palavras o sujeito escreveu do jeito dele. E com isso, as pessoas vão adquirindo, né, aquela tentativa de, às vezes, achar que a palavra que está lá poderia ter um conceito mais interessante por detrás. Os irmãos sabem como é que a coisa funciona, né? É aquele negócio, o sujeito fala, mas pessoal, Jesus disse isso. Aí o outro, mas disse onde? Não está escrito em lugar nenhum. Bom, se ele não disse, ele pensou, né? Aí a coisa fica complicada. Ou aquele sujeito, né, de vez em quando eu gosto de contar essa história, que estava dizendo, olha, Jesus, meus queridos, o crente não deve ir em festa, porque festa pertence ao diabo. Toda festa é um aniversário de Satanás. Quem vai na festa vai para o inferno, porque ninguém pode ir em festa, porque isso é um absurdo. Aí o irmãozinho levou, mas pastor, aqui está escrito na Bíblia que Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia, e ele foi numa festa de casamento, o próprio Jesus foi na festa, mas não devia ter ido, porque não sei o que, e continuou. Então às vezes tem esse problema, né? A pessoa lê o texto, não concorda com o texto, aí o que ele faz? Ele vai dizer, acho que o autor queria dizer isso, mas não é isso que está escrito. Acho que o autor estava pedindo para a coisa significar, né? Tem muitos textos que a pessoa tenta dar uma alinhada assim, né, para ver se melhora. Qual que é o problema? É difícil a gente pensar numa inspiração que não seja na palavra que está escrita. Por quê? Porque ninguém tem acesso às ideias. A única coisa que chegou para nós, o que chegou? Foi o texto bíblico, foi o texto escrito. Por isso o consenso evangélico em todo o mundo, daqueles que entendem que a Bíblia é revelação de Deus, que ela é expressão da verdade, que ela tem autoridade, que ela é normativa e referência, é que ela é inspirada por Deus de maneira plenária e verbal. Ela é completamente definida como palavra de Deus. As outras sugestões, elas podem até ser atraentes, mas elas levam a gente para um beco sem saída, uma maneira que a gente não tem condições de caminhar.
Continuando, eu queria que a gente lembrasse de um texto bem interessante que vai aparecer no final do Evangelho de Lucas. Final do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina ali. O texto diz o seguinte: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Atenção, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então vamos lá. Uma ideia muito valiosa e fundamental para a gente lidar com a Bíblia é entender os limites daquilo que é definido como Escritura Sagrada. Esse caminho, na história da comunidade da fé, é chamado de canonização. O cânon, que é uma palavra que quer dizer régua, quer dizer medida, define para a gente qual é o limite dos livros que realmente foram inspirados. O que a gente vai ver? Como Deus fala com Moisés, traz a sua lei e deixou bem claro que aquilo que ele estava dizendo deveria ser escrito. A ideia da fé que surge em Israel é que essa mensagem de Deus, ela é normativa, permanente e fundamental, e que ela deve ser registrada. E por isso, então, os textos começam a ser escritos. Depois de um tempo, as pessoas começam a perceber que existem textos que são de um jeito e outros textos são de outro jeito. Alguns textos têm valor, são importantes, mas eles não têm a mesma função. Então começa a ficar clara a ideia de que tem textos que existem para dirigir a nossa vida na nossa relação de aliança com Deus. Os judeus, por exemplo, tiveram o trabalho importante de contar todos os mandamentos da lei, que são 613, para tentar ver direitinho qual que é a vontade de Deus definida para com o seu povo que está em aliança com Ele. Então, isso fez com que na tradição histórica judaica se definissem o que a gente pode chamar de livros reconhecidos. E como é que esse livro era reconhecido? Era reconhecido primeiro com um testemunho interno do livro. O livro mesmo dizia: essas palavras são dadas por Deus. Foi o Senhor que me chamou, assim diz o Senhor. Segundo, a pessoa diretamente ligada ao texto, ou pelo menos a pessoa por trás do texto, era reconhecidamente uma pessoa que era um profeta de Deus de alguma maneira. E aí, com o tempo, a tradição judaica tem os nossos livros que são organizados de uma maneira diferente em 24 livros, porque o rolo dos 12 profetas estão menores num livro só. Os judeus chegaram à conclusão e chamaram a Bíblia do Velho Testamento de Tanakh, ou Tanakh. Por que Tanakh? Porque o T é de Torá, que é lei, o N é de Neviim, profetas, e o Q, o Re, é de Ketuvim, escritos. E na época do Novo Testamento teve uma famosa reunião entre os judeus, um chamado encontro de Jamnia, quando eles confirmaram que esses textos eram reconhecidamente a palavra de Deus revelada a nós. Por que a gente leu Lucas 24? Você viu? Quando Lucas vai mencionar, e Lucas está escrevendo aqui mais ou menos no ano 61, na ocasião em que Paulo está preso em Roma. Ele vai dizer
que era necessário o que se cumprisse o que foi escrito onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, porque os salmos abriam os escritos. Essa divisão já é uma divisão reconhecida e entendida entre os judeus. Por isso que a gente lê no Novo Testamento, para que se cumprisse a Escritura, porque já se sabe o que é Escritura. Aí a gente tem o famoso caso, que você já está levantando e perguntando, mas e aqueles livros que aparecem na Bíblia Católica? Os livros que são chamados de livros apócrifos. Que livros são esses? São o livro de 1º e 2º Macabeus, o livro de Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque e Sabedoria. Esses livros, eles surgem depois do final do Antigo Testamento em hebraico. O último livro do Antigo Testamento, nitidamente definido pela tradição hebraica, é da época de Malaquias e o livro de 2ª Crônicas. Aliás, Malaquias termina, dizendo que um dia o profeta Elias viria. Que a tradição judaica tem isso forte até hoje. Eliahu, Hanavi e Avô, o profeta Elias virá. E esses livros surgiram depois, na época grega, quando Alexandre o Grande conquista o mundo. Depois que ele morre, o mundo é dividido em 4 partes. E na região da terra de Israel, houve uma influência dos Seleucidas e dos Ptolomeus. Nesse período aí, mais ou menos 3º, 2º séculos, especialmente antes de Cristo, esses livros surgem e são escritos em grego. Então presta atenção, os judeus, que são os donos desse livro, a famosa festa de Hanukkah, da história da resistência dos macabeus contra os gregos na terra de Israel, está contada nesses livros. Os próprios judeus, que valorizam tanto o que esses livros têm, eles não reconhecem esses livros como inspirados. Os livros são importantes, são históricos, são de valor literário, mas não têm a mesma função dos outros. E eles foram usados na igreja antiga, eles constam de alguns cânones antigos, e eles renovaram a sua força no século XVI, porque quando houve a reforma protestante, a igreja católica queria tirar a legitimidade das Bíblias que os protestantes estavam publicando, como foi o caso da Bíblia de Lutero e as outras Bíblias que foram surgindo. E qual foi a maneira de fazer isso? Foi ratificar de maneira decisiva no Concílio de Trento, em 1546, a validade dos livros apócrifos como escritura. Mas de uma maneira surpreendente. Se você pegar uma Bíblia católica, ela vai estar escrito lá que esses livros são deuterocanônicos. Ou seja, parece um canônico de 2ª linha. Parece que não é a mesma coisa que os outros. Baseado nessa realidade, tanto os judeus como os protestantes e evangélicos não entendem que esses livros devem ter a autoridade que os outros livros têm, não fazem parte do cânon. No caso do Novo Testamento, você pode acompanhar comigo. O que acontece? A gente sabe que o Novo Testamento começa a ser escrito aí entre a década de 40 e 50 e vai terminar com o apóstolo João em Apocalipse, aí chegando nos anos 90. E é muito impressionante o que a gente vai perceber. Não só que o Novo Testamento começa a se espalhar rapidamente, os escritos pelo mundo antigo, como dos textos antigos, o documento mais bem confirmado pela a questão aí manuscrítica é o Novo Testamento. Até essa discussão entre o texto Receptus e o outro texto mais recente, a principal diferença entre os dois é Cristo Jesus e Jesus Cristo. Essa é constatadamente a diferença maior. As diferenças são mínimas, a variação de texto é muito pouco.
quando a gente entende como é complicada a questão da crítica textual. O Novo Testamento, para você ter uma ideia, o manuscrito mais antigo que a gente tem, que é um pedacinho do Evangelho de João, que está em Manchester, na Inglaterra, é João capítulo 18, ele é mais ou menos do ano 130 da fé cristã. 130, João escreveu mais ou menos em 80, 85, quer dizer, o manuscrito ainda está quente, falta ter o cheiro do dedo do João ali, é muito próximo, e tem muitos textos assim, muitos papiros bem antigos, que são papiros do segundo e do terceiro século. O texto completo, o famoso Tischendorf, visitando o monastério de Santa Catarina no deserto do Sinai, em 1844, encontrou uma cópia completa do Novo Testamento que foi chamado de Códice Sinaíticos. Eu visitei um monastério lá para tentar dar um abraço no Tischendorf, mas ele já tinha ido embora. Tem um outro texto, o famoso texto alexandrino, o outro texto chamado Vaticano, que são textos do quarto século. A documentação é impressionante. Não existe nenhum documento antigo tão bem atestado como o Novo Testamento. E o Antigo Testamento tinha razão para muitas dúvidas, até que acharam os manuscritos do Mar Morto. E os irmãos conhecem a história, né? É muita doideira. Em 1947, uns beduínos, não confunda beduíno com babuíno, hein? Não mistura as coisas, estavam andando ali na região de Qumran, no deserto da Judéia. Na época a localidade pertencia à Jordânia. O que é contado é que eles estavam lá e uma cabra entrou numa caverna. E quando a cabra entrou, o pessoal jogou uma pedra e a pedra fez um barulho diferente. Ele entrou lá e achou um jarro cheio de rolos antigos e ele pensou: tem uns malucos lá na cidade que gostam dessas coisas velhas. E aí levou isso e acabou entrando em contato com um vendedor conhecido na região chamado Cando, que levou a um bispo ortodoxo grego chamado Mar Atanásios. E esses manuscritos ficaram lá guardados um tempo, sem que eles entendessem direito o que eles tinham encontrado. Nessa brincadeira, uma parte desses manuscritos acabou sendo levada meio contrabandeadamente para os Estados Unidos, para o pessoal tentar vender e ganhar algum dinheiro com isso. Nisso, o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Eleazar Sukenik, estava responsável, e o filho dele, que era o Gael Yadin, foi passar uns dias nos Estados Unidos e pegou o jornal e achou o anúncio. Vendo manuscritos antigos, saiu no jornal chamado Washington Post. Vendo manuscritos antigos que uma instituição pode ter interesse, e ele foi atrás e conseguiu comprar de volta o que tinha achado. Agora, a loucura, a coisa doida nesse negócio, é que isso acontece em novembro de 1947. Olha que coisa interessante. Em novembro de 1947, a ONU vota a existência do Estado de Israel. E imediatamente, num dia a votação, no outro dia é anunciada a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. É até de arrepiar, mas é uma mera cristocidência, né? Tudo acontece por acaso. Surge a nação de volta e surge o livro de volta. Porque quando Israel foi destruída pelos romanos, na famosa destruição do templo no ano 70, e aconteceu a diáspora, e houve um massacre muito forte no segundo século, na época de Adriano, no tempo da rebelião de Bar Korva, os judeus foram dispersos e eles saíram sem nada, saíram somente com o livro, e voltaram de novo apenas com o livro. E o que acontece? Quando o pessoal começou,
Você olhava para o manuscrito assim, você falava, vai quebrar. Eles levaram para a sala da Universidade Hebraica e foram abrindo isso devagarinho. Você imagina que é um negócio 2000 anos e tudo escrito em couro de cabra. Você sabe que teve situação, porque o pessoal, quando abriu, aquilo virou tudo pedacinhos e tinha que montar para encaixar. Às vezes tinha dúvida, será que esse pedacinho é daqui ou de lá? Chegaram a fazer exame de DNA, porque se for da cabra certa, vai bater o DNA, se não é do outro. E depois fizeram uma expedição de 1947 a 1956, onde muitos estudiosos famosos participaram na época, né? E trabalharam lá, entre eles o próprio professor Sukenik, mas também alguns estudiosos europeus, e eles descobriram em 11 cavernas cerca de 1000 manuscritos, que tinham quase todo o Antigo Testamento. Aliás, esse ano descobriram a 12ª, acharam agora, só que pegaram os manuscritos que estavam lá dentro, acharam o negócio vazio, e está uma conversa sem fim aí, para saber o que foi que aconteceu. Com certeza, alguns manuscritos foram levados, alguns foram adequadamente adquiridos. Por exemplo, o maior seminário batista do mundo, do Southwestern Theological Baptist Seminary, lá eles têm alguns poucos manuscritos que foram adquiridos corretamente. Mas na Jordânia, eu pessoalmente visitei um lugar onde eu vi alguns manuscritos, e sabe-se lá o que ainda vai acontecer. Mas a importância é que esses manuscritos comprovaram, para você ter uma ideia, o texto que traduz a sua Bíblia hebraica, ele é traduzido de um texto que é a base do que a gente chama de Bíblia hebraica stuttgartense, que é fundamentada no Códice de São Petersburgo, que é uma Bíblia hebraica massorética, que é mais ou menos do ano 1000, talvez 1010. Esse texto, junto com uma outra Bíblia importante, que está no Museu de Israel em Jerusalém, chamado Códice de Alepo, são as duas bases principais que fazem a nossa tradução. O texto do Mar Morto é 1000 anos mais antigo. Sabe aquele negócio que o pessoal fala? A Bíblia, papel aceita tudo. A igreja mudou. O pessoal, é a hora do vamos ver. Porque você tinha o texto, e tinha o texto 1000 anos mais antigo. O pessoal, de fato, existem alguns textos complicados, corrompidos, mas, de modo geral, o texto do manuscrito do Mar Morto mostrou, especialmente o rolo de Isaías completo, como é que o texto bíblico foi preservado, porque é a palavra de Deus. É muito impressionante o que aconteceu. Então, isso vai mostrar para a gente como é que a coisa aconteceu. E no Novo Testamento, esses manuscritos são o resultado do quê? Quando os evangelhos está claramente ligado que eles têm autoridade apostólica. O que é um apóstolo? Ele é um shaliach. O que é um shaliach? É um representante oficial de alguém. Para alguém ser apóstolo, ele tinha que ter sido testemunha da ressurreição de Jesus e ter sido comissionado por Jesus para fazer parte desse apostolado que envolve o grupo dos 12. Quando você lê o Novo Testamento, todos os documentos têm uma relação direta ou indireta com a autoridade apostólica. Você tem, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João são apóstolos, Lucas e Marcos não. Mas por trás de Marcos está Pedro, por trás de Lucas está Paulo. Você tem Atos, você tem as cartas de Paulo, as cartas gerais. Ou seja, o Novo Testamento começa claramente a ser percebido pela comunidade cristã da época como um documento que tem autoridade, começa a ser copiado e faz parte da orientação para a igreja cristã.
mesmo tendo sido terminado no final do primeiro século, e o tempo antigo é diferente, as distâncias são longas, as viagens demoram, a gente começa a ver que já no segundo século começa a haver uma preocupação para definir que texto aqui a gente considera normativo. Isso se torna mais forte no terceiro século, e no quarto século, você já na metade do quarto século vai encontrar lista do Novo Testamento coincidindo com os 27 livros que nós temos. Até que no ano 397, numa famosa carta pascual de Atanásio, aparece a lista daquilo que foi reconhecido pela comunidade cristã como cânon do Novo Testamento, como sendo autoridade para a igreja cristã. De tal maneira que a gente vai ver que há 1700 anos, toda a cristandade, toda a comunidade cristã evangélica tem consenso absoluto sobre a autoridade e o cânon do Novo Testamento. E no caso do Antigo Testamento, toda a tradição protestante e judaica, com exceção desse detalhe que envolve os livros apócrifos, tem plena consciência de que eles são palavra de Deus, com plena autoridade, com os livros reconhecidos. Existiram aí algumas questões, algumas dúvidas, algumas discussões a respeito daquilo que poderia envolver alguns livros que foram questionados e alguns livros que quase foram incluídos, como a Epístola de Clemente, como depois o Didaquê, que eram livros importantes na história da igreja primitiva, e livros que alguns chegaram a questionar, como Tiago, ou Esther, ou Cântico dos Cânticos, mas que na sua providência, na sua supervisão, Deus fez com que eles fossem incluídos na Bíblia, que é a nossa referência, que é a palavra de Deus. Mas, encerrando aí a nossa avaliação técnica, o que impressiona mais é perceber não só a história da Bíblia, não só tudo que está envolvido nos manuscritos, a discussão sobre revelação, inspiração, sobre cânon, sobre autoridade, sobre verdade, mas o mais talvez impressionante é a força, o impacto da Bíblia na história humana e até os dias de hoje. Por que isso é tão impressionante? Meus queridos, vocês não fazem ideia. Escrever um livro, o livro morre, porque são poucas obras que conseguem caminhar na literatura universal, porque depois de um tempo, tem tanta coisa que muda, que não vale mais. Você vai fazer faculdade hoje, por exemplo, muitas vezes alguém vai te dar metodologia científica e tal, e às vezes, dependendo do curso, você deveria ler um livro do amigo René Descartes, O Discurso do Método, né? Ou ler a maneira de Blaise Pascal pensar em termos de metodologia, o espírito geométrico e o espírito de finura. Quando você lê Descartes, que é um dos pais da modernidade, ele acreditava que havia uma glândula aqui atrás, chamada glândula pineal, que era o ponto de encontro entre a alma e o espírito. Mas isso é bobagem, não existe nada disso. Mas um homem que é o pai da modernidade, até mesmo em grande parte da nossa maneira de pesquisar, o livro já ficou assim, totalmente desfocado. Então, o que é impressionante é como as histórias bíblicas conseguem impactar com força o coração de tanta gente. É impressionante como as histórias conseguem falar para todo tipo de gente no mundo. É para um professor de universidade na Suécia, é para os meus queridos amigos chineses, que eu visitei lá no interior da China, perto do fim do mundo, tinha a placa, o fim do mundo, era um pouquinho mais para frente. Lá no interiorzão,
você vê aquelas pessoas celebrando a Deus no interior da África, em lugares tão diferentes. Olha, esses dias, Deus me deu 2 experiências que eu chorei que nem uma criança. Eu tive a oportunidade de visitar uma tribo indígena no interior do Paraguai. Essa tribo, ela estava condenada. Sobraram mais ou menos umas 30 pessoas. Eles pegaram doenças e depois, como eles tinham terras boas, eles foram atacados pelos civilizados que queriam exterminar e tomar tudo deles. E Deus salvou um imigrante norueguês nos Estados Unidos, que tinha uma vida toda perdida. Ele encontrou o Evangelho, ele se tornou missionário, veio para a América do Sul, entrou pela Bolívia e saiu entrando pelos caminhos e chegou na terra desses índios. E eles prenderam alguns dos índios para vendê-los como escravos. E esse homem pegou e comprou um índio. E ele começou a tentar comunicar, falar, e logo começou a falar do Evangelho. E começou a pregar o Evangelho. Os índios estavam fugidos e escondidos. E à medida em que ele foi anunciando o Deus que criou o sol, a lua, e o pessoal começou a escutar, os índios se reuniram e falaram: a gente quer ouvir essa história, a gente quer abrir o coração para Jesus. Eu conheço o filho do missionário, ele é meu amigo, está lá até hoje. Meus queridos irmãos, aquela tribo foi alcançada pelo Evangelho, aquela tribo foi salva. Hoje eles têm mais de 2.000 pessoas. A aldeia que eu visitei, eles têm uma cooperativa agrícola de alta rentabilidade. O trator dos índios vale R$1 milhão. As coisas são plantadas e tudo nasce na terra deles, dá melhor que em qualquer lugar. Os índios todos são convertidos. Eles se reúnem e contam a história deles. Eles se juntam e eles levantam um clamor. Eles choram, porque eles estavam condenados. Mas por causa da mensagem do Evangelho, do amor de Deus, do perdão em Cristo Jesus, eles foram completamente salvos e modificados pela palavra de Deus. Que mensagem faz isso? Não conheço nenhuma. Que tira uma pessoa da morte, da desgraça, do tráfico, que fez um homem como John Newton, um mercador de escravos, ser salvo e compor um dos hinos mais extraordinários da história cristã, falando da graça maravilhosa de Deus. Esse poder do Evangelho é impressionante. Um dia eu tinha estado em Jerusalém e tinha visitado o lugar que evoca o Pentecoste. Aí eu cheguei, eu tinha um compromisso em Roraima, lá naquele outro país, que fica lá do outro lado, longe. Aí cheguei lá em Roraima, fiquei surpreso que eu fui fazer uma conferência teológica assim, e vieram alguns índios, que vieram da aldeia, e falou: a gente levanta 4 da manhã para estudar a Bíblia, e a gente está ouvindo o Rota 66, viemos aqui dar um abraço no Senhor. Aí eu pensei, que coisa. Aí fui visitar 2 missionários amigos meus, e eles me mostraram que eles tinham trazido da aldeia uma filmagem recente dos índios pulando, cantando e glorificando a Deus na língua deles. Só que eu tinha vindo de Jerusalém, eu tinha saído do lugar onde tudo começou. E aí vi os índios fazendo isso, eu falei: Deus, vai devagar, senão a gente vai embora para o céu mais cedo. Falei para ele: assim não vale, não brinco mais, né? Porque é impressionante o que a mensagem do Evangelho faz. Não existe um livro tão lido, tão multiplicado, tão impactante, tão forte em toda a história humana.
Um dia desse eu fui trocar o pneu do meu carro e estava lá conversando com o rapaz, e do lado do borracheiro tinha um cara sentado, estava lendo o Novo Testamento. E ele estava super interessado. Eu falei: ei, moço, tudo bem? Tudo bem. Ele nem sabia quem eu era, não me conhecia. E eu falei: está lendo o livro aí? Estou, sim, senhor. E aí, o que você está achando? Rapaz, esse livro aqui é forte. Eu falei: é mesmo? É, rapaz. Estava lendo de noite, minha cabeça ficou girando. Falei: não diga. É. E a coisa, sabe, que eu começo a ler e eu esqueço. E ficou rodando aqueles pensamentos. E o senhor conhece esse livro aqui? Eu falei: mas eu já dei umas olhadas nele. E é bom? Eu falei: rapaz, acho que pelo que eu li, é muito bom, né? E aí, e o senhor sabe por que é que esse negócio é forte assim, e bota a cabeça da gente para rodar, e a gente sente o coração forte assim? Eu falei: rapaz, vai ver que é porque é a palavra de Deus. É mesmo? Eu falei: é bom o senhor continuar lendo. Eu não queria, né, atrapalhar ele com nenhuma conversa religiosa. Eu falei: deixa o homem continuar, que ele está melhor, eu não vou atrapalhar. Mas eu fiquei impressionado. Não existe nenhum livro capaz de falar para tanta gente, em tantas épocas, em tantos lugares, do jeito que a Bíblia fala. Segundo, você não encontra nenhum livro, nenhuma mensagem capaz de transformar e mudar a vida das pessoas que não tinham nenhuma esperança, que nem a Bíblia, a palavra de Deus. A pessoa pode passar até por alguma mudança religiosa, mas transformar, mudar, tirar a pessoa lá, só a mensagem da Bíblia consegue fazer isso. É impressionante. E finalmente, quando a gente olha para a história, meus queridos irmãos, a palavra de Deus estava na mão de 12 discípulos que cheiravam peixe. Um traiu Jesus, o outro negou, os outros nem para negar não estavam na hora, tinham fugido antes já. Quando Pedro foi lá, negou, porque ele estava lá, os outros já tinham recuado. Não tem como a gente entender que um filho de um carpinteiro na Galileia, que nunca fez conchavo político, que nunca teve força da religião maior, que não teve nenhum elemento, que juntou 12 indivíduos que não tinham nada a ver, e que foi assassinado pelo Império Romano, gastou apenas 3 anos da sua vida, vivendo num lugar distante, obscuro, e naquele lugar obscuro ficou no lugar mais distante, obscuro ainda. Jesus, no mundo romano, morava no Ó do Borogodó, no fim do mundo. Como é que a sua mensagem, que a sua palavra transformaram a história da civilização e do mundo? Não tem ninguém na história humana como o Jesus da Bíblia. E quem eram os europeus? Bárbaros selvagens, que matavam os seus filhos. No Império Romano, até 2 anos de idade você podia matar a criança. É um aborto externo, ele não é gente ainda. Os antigos habitantes do centro-norte da Europa, eles matavam quem nascia com problema, e as crianças mais fracas abandonavam para ser escravas. Eles acreditavam que se não morressem em guerra matando, eles poderiam ter uma vida depois da morte pior. Era barbaridade atrás de barbaridade. Leia a vida dos 12 Césares de Suetônio, para ver a loucura que era o Império Romano. Os antigos bárbaros europeus bebiam água em crânio de gente, comiam carne de cavalo crua. O que mudou a história da Europa, o que mudou a história da civilização ocidental, o que fez com que culturas transformadas pudessem ter tantos elementos positivos, foi a história de Jesus de Nazaré, que com toda a literatura que envolve a Bíblia Sagrada, chegou e começou a atingir as nações, e se espalhou pelo mundo todo. E como eu ouvi no interior da China, com muita vergonha, os meus irmãos chineses falando:
A gente quer ir para o Afeganistão, a gente quer ir para o Irã, a gente quer ir para o Egito. O senhor tem como ajudar a gente a ir lá? Para a gente ir lá falar do Evangelho? E eu falei, por que vocês querem tanto ir para lá? Porque a gente sabe que o Espírito de Deus soprou, e a palavra de Deus, o Evangelho, foi para o Ocidente, atingiu a Europa, cresceu pela Europa, pegou a África, chegou nas Américas, agora deu a volta e chegou na Ásia. E chegou com força. Nunca tanta gente na Ásia creu no Evangelho, e o poder de Deus vai dar a volta e vai chegar em Jerusalém de novo. E como eles dizem em chinês, de Xi'an a Xi'an, do Xi'an da China na China a Sião, em Jerusalém. E no meio do caminho tem o mundo islâmico. E a gente tem bastante chinês para mandar para lá, tem um montão. E a gente quer ir, e a gente quer fazer diferença. E eu fiquei impressionado. Eu falei, eu vim aqui na China ensinar esse pessoal, mas eu acho que eu preciso converter de novo e aprender com eles. Meus amados irmãos, louvado seja Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus. E eu só vou pedir uma coisa para você, no final da nossa reflexão, talvez a gente vai ter algumas perguntas. Por favor, seriamente, leia a palavra de Deus com toda a disposição. Gente foi cerrada ao meio, gente morreu para que ela chegasse nas suas mãos. Quando era adolescente, eu li a história de um índio que andou 3.200 quilômetros a pé no Canadá, atrás de uma Bíblia. Recentemente, um sujeito se converteu no Iêmen, atravessou todo o deserto, 2.000 quilômetros, para chegar na Jordânia, atrás da palavra divina. Leia com atenção, leia devagar, receba no seu coração e proclame a palavra de Deus. Deus abençoe o nosso coração. Muito obrigado. Acho que não precisa. Tá bom. Oi. Ok, então são 9h10. Nós vamos trabalhar 4 perguntas, tá certo? Eu vou fazer a primeira. O pessoal da recepção tem os papelzinhos, então as 3 que chegarem aqui, nós vamos trabalhar elas antes de avançarmos para o fechamento. Aproveitando já, pastor, então, belíssimo os testemunhos. Realmente a Bíblia tem um poder transformador, inclusive para os dias atuais. O senhor falou sobre teoria da inspiração da Bíblia. O senhor falou que a Bíblia ela é verbal e plenária, uma teoria da ortodoxia, e realmente nós cremos nisso. A Bíblia é inerrante, ela é completa, não contém erros, tem unidade. No entanto, o que eu tenho em minhas mãos é uma cópia de cópia de cópia de cópia na língua portuguesa, na linguagem de Almeida, revista e atualizada. Os autógrafos se perderam. Alguns autores advogam numa ideia de que o que eu tenho nas minhas mãos poderíamos classificar como a teoria dinâmica e não a verbal e plenária. Mas a dinâmica ela fere o princípio da inerrância. Mas a dinâmica vai falar um pouco da questão das traduções que os copistas, voluntariamente, em termos de adequação ou até involuntariamente, alguns percalços foram cometidos. O que o senhor acha dessa ideia da teoria dinâmica da inspiração? É importante a gente entender que quando a gente fala de inspiração do texto, essa inspiração seguramente se refere à inspiração do documento original, que é a inspiração que o apóstolo Paulo, Pedro, Jeremias, Isaías têm quando escrevem os documentos.
Por isso é tão importante estudar o texto para tentar chegar mais próximo do original possível. A gente tem cópias, e essas cópias, esses manuscritos, eles são manuscritos que têm aí pequenas mudanças, variações entre um manuscrito e outro. Só que quando a gente pensa aí sobre esse assunto, a gente vai descobrir que a quantidade de problemas e variações que os manuscritos bíblicos apresentam, ela é uma quantidade muito limitada, e boa parte dos problemas que acontecem são problemas, digamos assim, irrelevantes. Por exemplo, lá em Gênesis 10, quando você for ler versículos 5 e 6, na genealogia, tem um sujeito que aparece ali chamado Dodanim. Em algumas versões, o nome dele é Rodanim. Por quê? Porque quando você tem isso aqui em hebraico, é um D. Se isso é mais ou menos assim, vira um R. Então, é uma pequena variação que muda o nome de Dodanim ou Rodanim. A pergunta, se o nome dele era Dodanim ou era Rodanim, não afeta nem a você nem a mim. Consequentemente, é um problema. Tecnicamente, você tem que decidir como é que você coloca lá. Em alguns casos, a gente tem algumas dificuldades, mas os problemas que nós temos no texto e que a gente precisa lidar, eles são muito limitados e pequenos em função do documento. O que a gente pode dizer é que nenhum ensinamento, doutrina, coisa essencial da Bíblia é afetado por causa de variações pequenas de manuscritos. A questão da dinâmica, aí a gente tem que entender o seguinte: você tem o texto em hebraico, aramaico e grego, e esse texto é inspirado com as cópias muito próximas do original à disposição. E quando a gente vai traduzir, acho que a gente não pode confundir as coisas em termos de pensar em inspiração dinâmica, porque você precisa fazer, às vezes, uma tradução dinâmica. Qual que é a questão que está envolvida? As pessoas falam que existem versões que são bem literais em relação ao original. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não conhecem o original. Se conhecessem, não diriam isso. Porque, por exemplo, em hebraico, não existe o verbo ser no presente. Não existe o verbo estar. Então, todo sou, estou, está que você tem no texto é suprido, porque a língua hebraica não usa isso. E é impossível você fazer uma tradução, porque o jeito de ser de uma língua, ela é completamente diferente em relação à outra, e se você for traduzir literalmente, fica completamente incompreensível. Por isso, toda tradução, em algum sentido, é dinâmica. O problema é o quão dinâmica ela é. O que é importante, se possível, você manter a forma do texto da língua original. Você não tem condição, não tem necessidade de mudar. Mas, em muitos lugares, se você não faz uma tradução que explique isso, ninguém tem condição de entender. Por exemplo, textos lá em 1 Reis 14, quando vão descrever os soldados que vão combater, falar dos homens, a expressão do hebraico fala: aqueles que fazem xixi na parede, os que urinam no muro. Não conheço nenhuma versão que colocou isso, que diz que é literal. Porque quem vai entender um negócio desse? Quando você tem lá o caso de Abraão e Sara, em Gênesis 20, que dá aquela confusão lá com Abimeleque, o texto diz assim: que isto sirva como véu entre os teus olhos. O que quer dizer isso? Fica véu nos olhos de quem está lendo o texto, não entende nada. O sentido do texto é que isso sirva para reparar a tua honra. Então, não é possível você fazer uma tradução
porque as línguas são diferentes e têm sentido diferente. Então, o que você precisa fazer? Onde o texto permite uma tradução razoavelmente literal, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não tem que inventar aí. Mas em certos lugares, a tradução precisa ser razoavelmente alinhada na língua receptora, senão você não vai entender o que o texto está querendo dizer. Então, a tradução, dependendo do foco e dos seus objetivos, pode e deve até ser mais dinâmica, o que não implica em que a inspiração seja dinâmica da mesma maneira. Ótimo. A escatologia do Antigo Testamento são cumpridas em Cristo? Puxa vida, a escatologia do Antigo Testamento é um negócio muito grande e amplo. As profecias messiânicas que o Antigo Testamento tem se cumprem em Cristo. Mas assim, a escatologia do Antigo Testamento é muito ampla, tem muito mais do que isso. Ela envolve uma série de elementos, de coisas. Por exemplo, vai se discutir no Antigo Testamento, por exemplo, a questão da restauração ou não de Israel. Vai ter as profecias que envolvem elementos apocalípticos de Daniel, da estátua, dos animais. Você tem o templo de Ezequiel, e uma série de outros elementos que, em última instância, tem alguma ligação com Cristo, mas a coisa é bastante ampla. E muita coisa que envolve a escatologia que é apresentada no Antigo Testamento. O que é que o senhor acha sobre a Bíblia judaica e a dos judeus messiânicos? A ideia de uma Bíblia judaica, ela é boa por duas razões. Primeiro, porque você resgata algumas coisas no seu sentido original, que a gente não tem. Quer ver um exemplo interessante? Quando você lê João 10, versículo 22, fala que Jesus está em Jerusalém e que estava acontecendo a festa da dedicação, e que era inverno. Que festa é essa da dedicação? A festa é Hanukkah. Hanukkah é a festa das luzes. Por isso que Natal tem um monte de luz, copiou do Hanukkah. E é a festa que comemora quando os judeus conseguiram vencer os gregos na época dos Macabeus. Aí quando você fala dedicação, diz agora Hanukkah é o nome conhecido, é o nome da festa que é celebrada para os judeus até hoje. E isso ajuda a entender. A outra coisa que pouca gente sabe, que hoje tem uma grande quantidade de judeus no mundo que acreditam em Jesus como Messias, como nunca houve antes. E aí quando você tem uma Bíblia contextualizada para o contexto judaico, ele olha aquilo e lê e ele entende, e isso tem um impacto, um valor. Agora, é claro, uma pessoa que não é de contexto judaico, ele usar uma Bíblia judaica não vai fazer muita diferença, porque ele não é judeu, não tem a ver com a sua cultura, tradição, não vai ter um valor tão grande. E, portanto, esses projetos são interessantes e importantes, porque atingem um grupo que tem uma interação com o texto que é peculiar e diferenciada. O que o senhor pensa da judaização das igrejas, algumas brasileiras? Essa é uma questão bastante complicada e tem sido muito problemática nos últimos anos. É importante que a gente entenda, né? A igreja ela foi para dois caminhos muito perigosos. Um caminho foi um caminho histórico que hoje está tendo realidade muito forte, é a ideia de diabolização dos judeus. Os judeus mataram Jesus, os judeus eram maus, mas Jesus também é judeu, os discípulos deles também eram judeus. Então, essa ideia negativa fez com que durante séculos muitos judeus fossem mortos, perseguidos e assassinados, inclusive até por protestantes, e tudo em nome
de Cristo. E aí quando você vai falar do evangelho para o judeu, ele põe o pé atrás, porque ele fala, daqui a pouco esse cara vai querer me matar. Porque ele não associa os ensinos de Jesus com a sua mensagem, com o que ele conhece de cristandade. Então o negócio é muito complicado. Todos os grandes assassinos antissemitas, eles sempre usaram de alguma maneira a fé, a religião, para justificar o que eles estavam fazendo. E nesse processo a igreja se desequilibrou e se tornou quase uma inimiga de Israel e dos judeus. Do outro lado, recentemente, particularmente no Brasil, algumas pessoas tentando entender a realidade hebraica, judaica da Bíblia, importante para entender as raízes do cristianismo original. A própria reforma protestante, quando ela aconteceu, precisava se entender muito do texto hebraico. Foi contato com os judeus que permitiu que isso acontecesse, porque os reformadores inicialmente não conheciam muito o hebraico. Quando isso aconteceu, muita gente começou a caminhar na direção de se aproximar do judaísmo indevidamente. O que você tem que entender? Primeiro, há coisas que os judeus fazem que está na Bíblia, que aparece escrito lá. Tem coisa que os judeus fazem que não é bíblica, é uma tradição religiosa que se desenvolveu posteriormente e tem a ver com as práticas do Talmud. Por exemplo, o judeu usa kippá, ou usa chapéu, quando vai numa reunião religiosa, e não tem nenhum mandamento, nenhum texto bíblico falando sobre isso. É uma tradição judaica e não tem nada a ver com a Escritura. E muitos judeus também seguem outras coisas que não é nem tradição religiosa, nem Bíblia, mas é costume que eles adquiriram na história deles. E que não é uma coisa assim. Então, quando um judeu faz isso, é normal, porque é a mesma coisa que um alemão que gosta de comer salsicha com repolho, mesma coisa que uma pessoa que tem uma cultura, o judeu tem a cultura dele, seu jeito de ser, as suas festas, a sua família, assim por diante. Mas quando uma pessoa que não é judia começa a entrar nesse caminho, nós temos vários problemas. O primeiro problema é a pessoa, sem entender nem o que está fazendo, começa a se fantasiar de judeu. Aí ele põe coisa na cabeça, alguns deixam o cabelo assim crescer, começa a tocar o chifre do carneiro, o shofar. E eu conheço bem os judeus, eu estou envolvido muito, e eles mesmos se escandalizam com isso. Eles falam, esses caras são malucos, por que eles estão fazendo isso? Né? Eles começam a fazer essas coisas, é o primeiro problema. Depois começa a mistificação. A pessoa, em vez de usar água benta, ele vai pegar o óleo de Jerusalém. Eu tenho um rabino crente, amigo meu, que alguém chegou para ele e falou, se eu comprar um monte de óleo de Jerusalém e levar para minha casa e derramar óleo em toda a casa, o que o senhor acha que vai acontecer? Aí ele falou, acho que você vai escorregar. Né? Porque isso é bobagem, isso é mistificação. E o outro problema, que talvez seja mais complicado, é a pessoa entrar propriamente numa teologia da realidade rabínica. Aí ele começa a achar que para ele ser aceito por Deus e ser um bom seguidor de Jesus, ele precisa guardar o sábado, ele tem que fazer a circuncisão, ele tem que seguir uma série, e esse tipo de coisa se afasta dos ensinos do Novo Testamento, e a gente não deve caminhar nessa direção. Eu vou lhe apresentar aqui duas perguntas juntas. O senhor pode tomar uma água. Opa, agora sim. Eu vou identificar alguém aqui no auditório. A pergunta é, lá em Gênesis 6, filhos de Deus, filhas dos homens. Este versículo tem a ver com anjos e mulheres. E 1 Samuel 28, se o senhor acredita ser o Samuel mesmo. Certo? Nós tomamos um gole da água. Eu acho que eu vou perder o meu voo, né? Vamos lá. Quem está aniversariando hoje? Tem alguém? Está aqui o presente. Pode vir aqui na frente. Tem alguém aniversariando hoje? Tem até um livro aqui, ó. A inspiração e inerrância das Escrituras. Claro. Pode vir. Isso. A inspiração e inerrância das Escrituras, uma perspectiva reformada, presenteado pela
É Livraria Ruach. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Deixa eu aproveitar para lhe dar uma caneta aqui dos 30 anos do seminário também. Vamos lá, pastor. O texto de Gênesis capítulo 6 vai dizer que quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens e escolheram aquelas que lhes agradaram, e em função do que acontece aí, surgem na sequência os gigantes que são chamados homens de renome e de importância na antiguidade. 3 maneiras de entender o texto acontecem na história para saber o que está acontecendo. Algumas pessoas chegaram a pensar o seguinte: por que Gênesis capítulo 4, a partir do verso 17, entrando pelo capítulo 5, faz uma distinção entre a genealogia de Sete, que substitui Abel, e a genealogia de Caim? Eles tentaram dizer o seguinte: os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que começaram a se casar com as mulheres descendentes de Caim, e essa mistura não deu certo, e gerou um mundo violento que trouxe o juízo de Deus e o dilúvio. Só que essa hipótese ela é bastante estranha e limitada, porque o tempo todo o texto está falando de Caim, de Abel, de Sete. Por que no capítulo 6, de repente, muda para chamar de filhos de Deus, filha dos homens, e não apresenta nenhum? Tem tantos nomes lá, fulano fez isso, casou com a fulana e surgiu. O texto, a ligação não é natural, não parece que isso venha fazer muito sentido. A segunda ideia é exatamente essa: por que a expressão filhos de Deus, especialmente em Jó, em alguns outros lugares do Antigo Testamento, significou anjos? A ideia é que os anjos teriam se casado com mulheres e daí teriam nascido esses chamados gigantes. Mas essa história também é um pouquinho complicada, né? Por quê? Porque ainda que o pessoal tente fazer associação com o texto de 2 Pedro 2,4, livro de Judas, versículos 6 e 7, que fala que eles pecaram à semelhança dos anjos, pode ser que essa referência a pecar à semelhança dos anjos quer dizer na sua desobediência, na sua rebeldia contra Deus, porque anjo vivendo, coabitando com mulher, não é uma coisa que vai dar muito certo. Mateus 22, 40 vai dizer, né, que os anjos não se casam, não se dão em casamento. E ainda que os anjos se juntassem às mulheres, eles teriam nascido esses seres diferentes, que são chamados de gigantes, mas que no hebraico está escrito nefilins. Nefilins literalmente quer dizer caídos. E como a palavra é usada depois com o sentido dos que estavam em Canaã, a Septuaginta traduziu essa palavra por gigantes literalmente. Mas a ideia de coabitação entre anjos e mulheres é muito estranha. Aí o pessoal tenta criar uma outra coisa, não, que os anjos, esses demônios, anjos maus, possuíram homens maus que geraram isso. E a tentativa de criar alguma solução, ela é muito problemática. Existe uma terceira sugestão de como é que isso deve ser entendido. A palavra Deus, a palavra Elohim, na sua raiz quer dizer força, poder. É interessante que no Salmo 29, você vai ver, algumas versões colocam tributai ao Senhor poderosos, ou tributai ao Senhor seres angelicais. A ideia de poder, e há uma possibilidade grande de que filhos de Deus signifiquem, nesse versículo, gente poderosa, gente de posição superior. E o que o texto está querendo dizer? Que esses filhos de Deus, esses indivíduos poderosos, escolheram para si mulheres. O que quer dizer isso? Plural. Seriam os primeiros haréns. Porque qual é a ideia da Bíblia? Deus no começo cria Adão e Eva. Não tem Adão e Evas, nem Eva com vários Adões, e muito menos Adão e Ivo. Então, como Deus
cria Adão e Eva, o padrão, primeiro, quando você vai ver a genealogia de Caim, que rompe com Deus, o sétimo na genealogia de Caim, quem é? É Lameque. E o que Lameque faz? Ele é o primeiro a casar com duas. As duas mulheres de Lameque são Ada e Zilá. Eles vão ter os filhos Jabal, Jubal e Tubal, Caim. E aí lembra da poesia do Lameque, né? Ouçam, mulheres de Lameque, né? Eu matei um jovem porque me pisou e um menino porque me machucou. Ele faz até um repentista, é o lampião do passado, né? O Lameque. Ele apronta, sai contando e fala para as duas mulheres. Então o que você tem? Adão e Eva, Caim com a decadência na sua geração, surge o primeiro caso de bigamia associado à violência. E quando você chega em Gênesis 6, parece refletir o que acontece no mundo antigo, que os homens poderosos começaram a desvirtuar o modelo primeiro da criação e formaram os primeiros haréns. E aí o que a Bíblia diz? Que esses eram pessoas de renome, de importância na antiguidade. E esse desvirtuamento da proposta de Deus traz um mundo cheio de violência, que é a ideia, que é a imoralidade associada à violência. Com isso, a terra entra nessa situação de caos e o julgamento de Deus cai sobre o dilúvio. Eu acho essa opção mais razoável. 1 Samuel 28, a maior parte das pessoas lendo o texto vão ter a ideia, sugestão, de que não foi Samuel que apareceu lá. E os argumentos talvez sejam conhecidos. Primeiro argumento, não poderia ser Samuel, porque Deus disse que esse tipo de coisa está errado, ele não ia mandar o Samuel de volta para uma coisa que ele mesmo disse que estava proibido. A segunda explicação é, como é que o Samuel fala lá? Não é o Samuel, é um espírito mau, fingindo ser Samuel, e ele fala como Samuel, mas na verdade não se trata ele. É um espírito enganador. Terceiro, o Samuel que aparece lá, diz para o Saul que no outro dia ele estaria com eles e que todos os seus filhos também morreriam. E nem todos os filhos de Saul morreram. Por isso, se argumenta, a Bíblia Shed tem a lista completa dos argumentos dizendo que não pode ter sido Samuel de jeito nenhum. Existe gente crente completamente na Bíblia que argumenta do outro lado que foi Samuel. E qual é o argumento deles? Há algumas coisas interessantes para se pensar. Primeiro, que a mulher, ela se comporta de uma maneira diferente ali. Quando o que é chamado um Elohim que sobe do chão, da terra, um ser que sobe da terra, ela vai levar um susto, ela vai cair para trás, ela vai saber que é Saul. Tudo indica que parece que aconteceu um negócio com ela que ela não estava acostumada, ela não estava no controle da situação como antes. Segundo argumento, a Bíblia não diz que é impossível ter contato com os mortos, diz que é proibido. Se ela diz que é proibido, é que talvez seja possível tentar fazer isso. E que aquela situação seria uma situação de exceção que Deus permitiu naquele momento, e que isso não é padrão, que isso continua sendo proibido e errado, mas aqui naquele texto teria sido Samuel. E a terceira argumentação é que o texto bíblico diz que foi Samuel. 4 vezes aparece lá, e a palavra hebraica que aparece no texto diz que Saul, sabendo que era Samuel, o verbo é o verbo yadá, que é percebendo, sabendo. A versão atualizada deu uma mexidinha assim, colocando, entendendo Saul que era Samuel, dando a compreensão de que ele achou que fosse, mas o verbo hebraico não significa isso. O verbo significa que a pessoa
soube perceber o que era. Pode ser até que percebeu errado, mas o sentido do texto, da palavra é essa. E, finalmente, o argumento vai dizer, olha, quando a Bíblia diz todos vão estar, esse é um todo representativo. Então, argumenta-se desse lado que pode ter sido Samuel. O que eu posso dizer sobre isso? Não sei. Eu acho que existem argumentos fortes de um lado, argumentos fortes do outro. Não acho que seja absurdo que naquela situação especial Deus tenha permitido ser Samuel, mas é uma questão difícil e delicada para tomar uma posição definitiva. Ainda estou estudando, orem por mim, quem sabe Deus me abençoa para descobrir o significado. Pastor Sayão, a última pergunta. Opa. Queria já também convidar o pastor Joel, capelão do seminário, para ficar aqui comigo, do meu lado. A última pergunta, e essa pessoa fez 2 perguntas. Essa aqui é a 6ª pergunta que eu estou fazendo, eu ia fazer 4. As que ficaram, eu vou repassar para ele depois, certo? Por causa do horário. Mas eu achei muito interessante essa pergunta. Então eu vou fazer ela como a última. Qual técnica você utiliza para lembrar de tantas datas, números, nomes, versículos? Só mesmo estudo? Conte seu segredo. Acho que faz parte da síndrome, tem que pôr a camisa de força. Na verdade, eu acho o seguinte, desde bastante novo, eu recebi a Jesus com 12 anos de idade. E aí eu comecei uma trajetória de procurar bastante conhecimento. Eu sou natural de São Paulo, vivi em São Paulo, mas meu primo foi ser médico no Tocantins, eu morei alguns anos no Tocantins. Eu não quero aqui tentar me vangloriar, mas para os irmãos entenderem, quando eu estava morando no Tocantins, eu comecei a escutar rádios estrangeiras, a Voz da América, a Deutsche Welle. Escrevi para uma rádio na Califórnia e recebi o primeiro Novo Testamento em inglês. E com 15 anos de idade, por esforço próprio, eu comecei a conseguir ler inglês me dedicando. Na época, francês deixou de ser estudado na escola, os livros foram tirados, jogados no lixo. Eu peguei os livros do lixo e aprendi a ler francês por interesse próprio. E a mesma coisa eu fiz com a Bíblia. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu lia a Bíblia o tempo todo. Eu entendi que o que Deus tinha feito na minha vida era forte demais. Porque eu não fui criado por pai, nem por mãe. Eu tive situação familiar difícil. Com 10 anos eu tinha vontade de tirar a minha vida. E um dia eu falei, Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa, porque não vale a pena viver. E aos 12 anos, no fundo do quintal, cantando uma música de salvação para crianças, eu fui alcançado pela graça de Deus, perdoado por Cristo Jesus. E por causa disso, eu comecei a comer a Bíblia dia e noite, interessado. E aí, como eu fiz isso muito tempo, é igual atleta, né? Como é que o cara consegue correr tanto? Ele está fazendo isso o tempo todo. Eu tive um ano da minha vida em que eu li 200 livros. Eu passava o tempo todo buscando. Então, a gente acaba, vamos dizer, mexendo com a musculatura cerebral, e isso e como a gente fala, a gente dá aula, faz uma série de coisas, isso acaba facilitando, né? E a gente então desenvolveu isso, e graças a Deus que isso sirva para o ensinamento das coisas de Deus, e que Deus nos abençoe. Mas foi realmente, eu não consegui criar nenhum jeito, assim, a coisa é espontânea. Obrigado.